Boa tarde, pessoal. Nós vamos fazer agora uma recapitulação do que a gente viu na teoria das cores, certo? Então, só um exercício aqui para lembrar, como a gente não tinha aquarela durante as aulas, eu vou aproveitar umas aquarelas que eu tenho para a gente lembrar mesmo de cores primárias, secundárias e a mistura das cores, né? Então, as cores primárias, nós temos o amarelo, o azul e o vermelho. Existem diversas tonalidades dessas três cores, né? E as misturas de acordo com essas tonalidades também vão ter alguns resultados diferentes. A gente percebe que são cores totalmente contrastantes, né? Muito diferentes, marcantes as diferenças entre umas e outras, né? E por que elas são chamadas de cores primárias? Porque a partir delas, a mistura dessas três cores, ela dá origem a todas as outras cores, né? Então, se você pegar um arco-íris, por exemplo, você vai perceber que ele começa no vermelho, o centro dele é o amarelo e ele termina no azul, no violeta, né? Então essas três cores são as três partes mais distantes umas das outras quando a gente divide a luz branca nas 7 cores básicas, né, que a gente conhece do arco-íris. Então por isso quer dizer que as cores que estão entre essas três são misturas de mais de uma ou mais de outra, né? Por exemplo, o amarelo quando se mistura com o azul, nós começamos a ter o verde, certo? O verde já é uma cor secundária. Se nós misturarmos o azul com o vermelho, nós vamos obter a cor roxa. E se nós misturarmos o amarelo com o vermelho, nós vamos obter a cor laranja, certo? Dependendo do grau de mistura, mais de um ou mais de outro, nós vamos ter tons diferentes dessas cores secundárias. Então, basicamente, o que nós temos aqui são as três cores primárias, que é o amarelo, o vermelho e o azul, como as cores primárias. Enquanto que as primeiras misturas dessas cores, o verde, o laranja e o roxo, são chamadas cores secundárias. Primárias de primeiras, secundárias de segundas. Então agora nesse vídeo, pessoal, nós vamos explorar essa percepção dos diversos tons que a gente consegue chegar nessa mistura. Então qual que é a experiência que eu vou fazer? Eu coloquei o azul e o vermelho nos dois cantos. Eu vou umedecer o pincel e vou trazê-los para o centro. É claro que à medida que eles vão chegando lá do outro lado, as cores vão ficando um pouco mais fracas, né?
Então agora, se eu limpar o pincel completamente e for pegando e espalhando cada canto, vocês vão perceber tons diferentes dessa mistura. Então tem que preocupar em limpar bem o pincel para não sobrar resto de tinta da última. Então vocês vão ver que aos poucos essa tonalidade de azul está mudando, né? Por enquanto a gente não percebe a influência do vermelho, mas a gente já percebe uma mudança de tonalidade mais próxima do roxo. E quanto mais nós vamos chegando no centro, mais essa cor vai aparecendo. Aqui a gente já vê uma predominância, né, da cor roxa. E tá mais ou menos no centro, né, das duas. Esse roxo vai ficando mais intenso. Ficando cada vez mais escuro. Até chegar no vermelho novamente. Então a gente pode dividir em vários gradientes de cor, né? Quanto mais a gente experimentar aqui os espaços entre as cores, nós vamos ver que progressivamente uma cor vai se transformando na outra, certo? E é daí que vem os diversos tons de azul e vermelho que nós temos, né? Então é isso, se nós fizermos isso com azul e com amarelo e com vermelho e o amarelo também, nós vamos notar essa progressão, né, na diferença das cores. E é daqui que vem os diversos tons que a gente tem quando a gente pega uma caixa de lápis, uma caixa de tintas, né, uma caixa de marcadores e tudo mais. Então, da mesma forma que nós misturamos o vermelho e azul e obtivemos vários tons de roxo, a gente pode repetir a mesma coisa com azul e amarelo. Então, se a gente perceber aqui, saindo do amarelo e caminhando até o azul, nós vamos ver vários tons de verde, né, que se formam. E o que é importante compreender é que as cores primárias, azul e amarelo, geram não apenas uma cor secundária, que é o verde, né? Ela gera diversas cores secundárias que são diversos tons de verde, né? Então a gente vê desde os amarelos esverdeados até os verdes amarelados aqui, né? Chegamos num verde mais central e começamos a ter os verdes azulados que gradativamente vão ganhando mais azul e ficando azuis esverdeados até a gente chegar na cor azul pura novamente, né? Então, se a gente fizer também a mesma coisa com o amarelo e o vermelho, nós vamos perceber que a gente consegue obter o mesmo tipo de resultado. Nós vamos, a partir de duas cores primárias, amarelo e vermelho, a gente vai ter diversas cores secundárias no espectro do laranja, né? Que vão desde o amarelo até o vermelho. E do vermelho até o amarelo. Então, repetindo o mesmo exercício, nós vamos sair aqui de um vermelho
vermelhos, alaranjados, que gradativamente vão chegando próximo do laranja mesmo. E depois vão se tornando laranjas amarelados. E finalmente amarelos mais alaranjados. O que é importante compreender? Cores primárias são sempre essas aqui, né? Importante compreender que todas essas cores aqui que surgem da mistura delas, opa, não vai até o vermelho, né? Vai até aqui. Todas essas cores aqui são as chamadas cores secundárias. Então aqui no caso do vermelho até o azul, então a gente tem vermelho e azul. Cor primária, cor primária. Todas essas cores que vêm entre eles são cores secundárias. Então, não é apenas esse roxo aqui do meio que é a mais representativa, né, dos dois, porque ela acontece com a mistura da mesma quantidade das duas, mas nós também vamos ter os roxos azulados, e os azuis arroxeados. Essa é a linguagem estritamente técnica? Não exatamente, mas é uma forma simples de que vocês entendam. Cada cor dessa vai ter um nome dentro de paletas de cores, né? De tintas, de lápis e tudo mais. Elas vão ter nomes próprios, né? Mas na verdade elas são grupos, né? De roxos azulados, azuis arroxeados, certo? E o roxo propriamente dito aqui no meio. Então o roxo é uma cor secundária, mas todas essas também são secundárias, a não ser a das pontas, que são as cores primárias que deram origem a todas essas cores secundárias, certo? Então, afinal, se uma cor primária misturada a uma segunda cor primária resulta numa cor secundária, que cor nós obtemos quando misturamos as três cores primárias? Então nós temos aqui as três cores primárias muito próximas umas das outras. Então vamos ver o que acontece quando a gente começa a misturar isso tudo, né? E essa mistura aqui, da forma que foi feita, deu um tom de marrom mais arroxeado, né? Então houve uma predominância do vermelho e do azul. E o amarelo, por ser uma cor um pouco mais clara, ele não se mostrou tanto. E se a gente for chegando um pouquinho dessas cores para dentro do amarelo, nós vemos que o tom começa a mudar, né? Ficou um marrom um pouco mais esverdeado, talvez. E a mesma coisa se a gente puxar para cá, a gente vê um marrom mais puxado para o lilás, né? Um marrom mais frio.
um pouco mais esverdeado. Aqui a gente vê um marrom mais avermelhado, amarelado, talvez. A gente vai ter um marrom avermelhado, roxeado, avermelhado. E aqui a gente vai ter uns tons de marrom um pouco mais alaranjados. E aqui a gente já vê um roxo mais escuro, mais amarronzado também. Então, essas cores aqui, que são a mistura das três, é que são chamadas de cores terciárias. E a principal representante dessas cores terciárias é o marrom. E o marrom é a cor predominante do solo, né? Nós vamos ter solos mais avermelhados, solos mais escuros, solos mais alaranjados, solos amarelados, né? Que vai depender da composição mesmo química, né? Dos metais e da matéria orgânica, né? E os componentes desse solo vão dar cores diferentes, mas o que é interessante? Mostra que o marrom é uma cor muito rica, né? Que se dá da mistura das três. Então, mostra essa riqueza que o solo tem, né? Quer dizer que o solo ele é muito diverso, né? Ele tem diversas coisas. O verde ainda está predominando. Então eu vou indo para a cor oposta ao verde, né? Que é o vermelho. Para chegar no terciário, que é o marrom que a gente quer. Tá vendo que o tom de verde já deu uma escurecida, ficou um verde musgo, né? Então se a gente continuar chegando aqui mais pro vermelho, a gente vai chegar num outro tom de marrom. Um tom de marrom bem escuro, certo? Se esse marrom escuro receber um pouco mais de amarelo, nós teremos marrons um pouco mais claros, um pouco mais esverdeados. E se a gente colocar de volta mais azul, nós voltamos a ter tons de musgo, né? Tons mais terrosos de verde. Então, misturando todas essas cores, vocês vão acabar tendo tons diferentes de marrom.